Olá, o meu sonho é ser Hokage. Minto, eu acho que eu tô assistindo Naruto demais, tô até com a camiseta do Itachi Uchiha e eu acho que eu preciso me desvincular um pouquinho desse universo, então vamos à verdade. Eu sou o professor Thiago Renó e dou boas-vindas a vocês no canal Renologia, que busca trazer conteúdos de biologia completos para você se preparar melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela sua prova marota que vai estar no colégio. Hoje a gente retoma a nossa playlist Articulando e vamos falar de anemias. Então você já sabe que o tema do vídeo de hoje não é só importante para o seu desenvolvimento acadêmico, também é importante para que você se cuide melhor, olhe um pouquinho melhor para o seu organismo. E se cuidar, né, se compreender, é para mim um dos objetivos principais do estudo de biologia, beleza? Bem, antes da gente começar, vamos ao nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, ignore todo e qualquer tipo de barulho de obra que aparecer no vídeo, afinal de contas, como a minha estimada companheira, Dona Velha Fala, lá no TikTok diz, São Paulo tem uma obra em cada esquina. Agora pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando nós falamos de anemias, nós estamos falando de deficiências no transporte de oxigênio pelo nosso organismo. Mas não é toda e qualquer deficiência. São deficiências causadas ou por algum problema com os glóbulos vermelhos ou por algum problema com a hemoglobina. Por que é importante eu citar isso? Quando alguém fuma, o monóxido de carbono que é ingerido pela respiração, né, que a gente absorve pela respiração, ele simplesmente vai se ligar à hemoglobina, a ligação é mais forte que a com o oxigênio e ele acaba diminuindo temporariamente a capacidade daquele organismo em transportar o oxigênio. Mas é uma diminuição de 2 horas, os níveis de oxigênio voltam ao normal rapidamente. Ou então, quando alguém viaja para um lugar de muita altitude, que tem uma concentração de oxigênio no ar atmosférico menor, a gente vê muito isso em jogos da Libertadores da América, por exemplo, a gente tem aí uma oferta menor de oxigênio. Automaticamente, a gente diminui o transporte. Mas não há nada de errado com os glóbulos vermelhos, não há nada de errado com a hemoglobina nesse caso. Por isso, separar, certo? Bem, para a gente entender como uma anemia funciona, é importante que a gente entenda primeiro o processo fisiológico dos glóbulos vermelhos. Parte desse processo a gente já abordou aqui no tema respiração. Tem um vídeo nosso, eu estou deixando aqui o card para vocês, que falava sobre a respiração, como esse transporte acontecia. A outra parte nós vamos ver agora, que é uma fundamental chamada eritropoiese. A eritropoiese nada mais, nada menos que é a formação dos glóbulos vermelhos no nível da medula óssea. Então, como a gente sabe, a medula óssea é a responsável pela formação das nossas células sanguíneas. Lá dentro dela, eu tenho uma célula primordial, né? Eu tenho uma célula tronco, a stem cell, e essa stem cell ela vai ter capacidade de se multiplicar em 2 tipos de célula. A primeira é a célula linfóide, que dará origem aos linfócitos, e a outra é a célula mieloide, que dará origem não só aos glóbulos vermelhos, como também aos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e também dará origem às plaquetas. Uma vez que eu tenho então a stem cell virando uma célula mieloide, essa célula mieloide vai fazer uma transformação, vai dar origem ao proeritroblasto. Esse proeritroblasto ele vai dar origem ao eritroblasto e aí o eritroblasto vai fazer o movimento de sair da medula e ganhar a corrente sanguínea. Só que ele não faz isso antes de ter a extrusão do núcleo. O que significa extrusão do núcleo?
retirar de dentro de si o núcleo da célula. Por que isso? O transporte de oxigênio é uma das funções mais importantes que a gente pode encontrar numa célula. E a gente precisa muito da hemoglobina para fazer isso. E quanto mais hemoglobina eu tiver dentro da célula, mais oxigênio eu consigo transportar. Por isso, perder o núcleo e colocar no seu lugar mais hemoglobina. E aí, uma vez que a gente tem o eritroblasto perdendo o núcleo, saindo da medula, eu vou ter o reticulócito. O reticulócito, por sua vez, vai amadurecer e vai formar, então, a nossa hemácia, o nosso glóbulo vermelho, que também pode ser chamado de eritrócito, beleza? A eritropoiese, ela é regulada por um hormônio que é produzido lá nos nossos rins, e esse hormônio chama eritropoietina. Esse hormônio, ele é produzido, a quantidade de produção dele é regulada pelo nível de oxigênio tecidual que nós temos. Como isso funciona na prática? Quanto mais oxigênio eu tenho, menos eritropoietina eu produzo. Quanto menos oxigênio eu tenho, mais eritropoietina eu produzo. E aí, através desse processo de feedback, a eritropoietina vai até a medula óssea e então induz a multiplicação da Stem-cell e a sua diferenciação para os eritrócitos, para os glóbulos vermelhos. É muito interessante isso porque a gente observa, por exemplo, os maratonistas irem sempre treinar em época anterior às competições em locais de grande altitude, né? Então é muito comum a gente ver, tinha até uma matéria com o Vanderlei Cordeiro de Lima, que era, ou Cordeiro da Silva, não lembro bem o nome dele, que foi aquele maratonista empurrado por aquele louco lá na Grécia, no meio da maratona olímpica, né? Dele falando que treinava na Bolívia, que passava 2, 3 meses treinando na Bolívia. Por quê? Muita altitude, pouco oxigênio. Isso vai fazer com que aumente a produção de eritropoietina, automaticamente aumente a produção de glóbulos vermelhos, aumente os glóbulos vermelhos circulantes no sangue, e aí quando ele ia competir em nível do mar, o sangue dele tinha uma capacidade de oxigenação muito maior do que de alguém que estava no nível do mar há muito tempo. Então, de certa forma, é um doping natural, a gente pode dizer assim, beleza? Bem, isso é o processo fisiológico. A gente entende agora de onde vem a hemácia, né? E por conta do outro vídeo que eu deixei, o card, a gente consegue entender como ela funciona. Agora é o momento da gente entender laboratorialmente como a gente observa uma anemia. Quem vai nos auxiliar no diagnóstico de uma anemia é um exame conhecido como hemograma. O hemograma ele vai dar uma visão geral do sangue para a gente, não só da série vermelha, que são os glóbulos vermelhos, como também da série branca, que são os leucócitos, e também das plaquetas. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre os leucócitos, estou deixando aqui o card que fala do sistema imunológico, do vídeo que fala sobre o sistema imunológico, e eu explico lá quais são os leucócitos que nós temos circulando no nosso sangue e suas devidas funções. Mas vamos falar diretamente da série vermelha no hemograma. Nós temos aí uma série de exames, né, uma série de componentes do hemograma que vão tratar especificamente dos glóbulos vermelhos. Eu não vou trazer todos aqui para vocês, porque algumas coisas são bastante detalhadas, mas eu vou trazer os 3 principais. O primeiro é o número total de eritrócitos. Então a gente observa qual é o número total de eritrócitos para ver se essa contagem está correta. Se estiver correto, indicativo que está tudo normal, sem anemia. Tá? Nas mulheres, esse número total vai de 3,9 a 5,4 milhões por microlitro, e nos homens vai de 4,2 a 5,9 milhões de eritrócitos por microlitro. Tá? O segundo indicativo que nós temos para diagnóstico das anemias é a hemoglobina, a quantidade de hemoglobina que nós temos no nosso sangue. E aí, os valores de referência que nós temos é de 12 a 16 gramas por decilitro nas mulheres e
13 a 18 gramas por decilitro nos homens, beleza? E o terceiro indicativo é o hematócrito. O hematócrito, ele é nada mais nada menos que a porcentagem de glóbulos vermelhos que nós temos em relação ao volume total do sangue. É como se a gente pudesse pegar, centrifugar o sangue e aí medir com uma régua 10 centímetros de sangue e observar quantos centímetros são os glóbulos vermelhos, que é aquilo que se deposita mais ao fundo do tubo. E aí os valores de referência para o hematócrito são 35 a 47% na mulher e 38 a 52% no homem. Se a gente tem alteração desses dados para baixo, obviamente, nós temos aí um processo anêmico, nós temos um quadro de anemia. Outra coisa que o hemograma também nos demonstra, outra coisa que ele mostra pra gente nos casos de anemia é alteração morfológica da hemácia. Uma hemácia normal a gente chama de normocrômica, ou seja, a cor normal, e normocítica, tamanho normal, tá? Então, o que se espera encontrar num hemograma de alguém sem anemia é normocitose e normocromia. Mas nós podemos encontrar também macro ou microcitose, ou seja, hemácia maior e hemácia menor, e também podemos encontrar hiper ou hipocromia, hemácia mais corada com hemácia menos corada, certo? Isso é fundamental para a gente identificar não só a anemia, mas também para dar um indicativo do tipo de anemia que nós temos. E falando nisso, vamos começar a ver os tipos de anemia. Nós chamamos de anemias carenciais aquelas anemias no qual o organismo tem falta de um determinado nutriente e esse nutriente atua diretamente na eritropoiese, na formação das hemácias. As duas anemias carenciais mais famosas, mais comuns que nós temos é a anemia ferropriva e a anemia por deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. A anemia ferropriva, todo mundo já sabe, o nome já indica, que é por falta de ferro. Essa é aquela anemia famosa que faz a sua avó falar: "Hora do abacate, abacate." O ferro atua diretamente na produção da hemoglobina. A deficiência dele atinge a produção de hemoglobina, porque é justamente o grupamento do ferro que vai ligar as 4 subunidades, 2 alfa e 2 beta, 2A e 2B, na hemoglobina, formando a proteína quaternária. Não lembra disso? Estou deixando aqui também o card do vídeo de proteínas, que fica mais fácil. E a gente, inclusive, cita o exemplo da hemoglobina lá. Bem, uma vez que eu tenho uma menor produção de hemoglobina, porque eu tenho menos ferro disponível, eu vou atingir diretamente a eritropoiese. Não em número de células, mas em quantidade de hemoglobina que eu terei dentro de cada glóbulo vermelho. E aí, quando eu vou olhar no hemograma, eu vou ter número de glóbulos vermelhos praticamente normal, inalterado, mas vou ter uma baixa de hemoglobina, que era esperado, e uma baixa também do hematócrito, porque se eu tenho menos hemoglobina, os meus glóbulos vermelhos saem menores. E aí é claro que em microscopia eu vou observar uma microcitose e uma hipocromia, certo? Então, olhou no hemograma a anisocitose, que é alteração na morfologia da hemácia, com hipocromia e microcitose, pode ter certeza que existe um grande indicativo de ser anemia ferropriva. Um grande indicativo. Outros exames complementares vão ajudar no diagnóstico, beleza? Já a anemia por deficiência de ácido fólico e vitamina B12 é uma anemia diferente. Por quê? O ácido fólico e a vitamina B12 atuam na indução de mitoses. Então, são nutrientes importantes para que a gente realize mitoses. Se eu tenho menos ácido fólico e menos vitamina B12, automaticamente eu terei um número menor de mitoses, inclusive
no processo da eritropoiese. E aí, nesse caso, eu tenho uma taxa de hemoglobina normal. Por quê? Porque eu estou produzindo normalmente essa proteína. Então, eu vou encher mais as minhas células, mais meus glóbulos vermelhos com a hemoglobina. E aí, quando eu observo no microscópio, eu vou ter uma macrocitose com normocromia. Pode até dar hipercromia, mas geralmente é normocromia. Quando eu observo o valor de hemoglobina, tá normal. Valor de hematócrito, pouca alteração, mas a contagem dos glóbulos vermelhos dá alterada, dá um pouco abaixo, certo? A gente observa essa anemia, ela é muito comum em mulheres que têm gestações subsequentes, ou seja, engravida, tem o filho, 3, 4 meses depois acaba engravidando de novo. Por quê? Porque o desenvolvimento embrionário, e temos vídeo sobre isso também aqui no canal, estou deixando o link para vocês, o desenvolvimento embrionário exige uma grande quantidade de vitamina B12 e ácido fólico, afinal de contas eu preciso multiplicar aquelas células e formar uma nova vida. E aí a prioridade é para o bebê, não é para a mãe, e a gente acaba então tendo uma deficiência nessa mitose da eritropoiese e acaba gerando então essa anemia por uma carência de vitamina B12 e ácido fólico, certo? Bem, anemias carenciais, ok. Vamos ver agora as anemias hereditárias. Quando eu falo de anemias hereditárias, eu tenho que pensar em dois tipos básicos de anemia. O primeiro delas é aquele que vai atuar diretamente na produção da hemoglobina. Lembro para vocês que a hemoglobina é uma proteína, e como uma proteína ela precisa ser sintetizada, e como ela é sintetizada, a informação de síntese está no DNA, por isso ela é hereditária. A outra anemia, o outro tipo, a outra classificação que eu tenho das anemias hereditárias são as anemias hemolíticas, aquelas que possuem uma condição no organismo que não atrapalha a produção da hemoglobina, não atrapalha a eritropoiese, mas quando ativadas acabam causando hemólise, ou seja, quebram essas células, destroem essas células, certo? Bem, vamos falar primeiro das anemias hereditárias que atuam na hemoglobina. Eu tenho, basicamente, dois tipos mais famosos, a talassemia e a anemia falciforme. A talassemia tem uma deficiência na produção de hemoglobina porque um dos genes não é manifestado por uma alteração na sua cadeia, na sua sequência de bases nitrogenadas. Então, eu acabo muitas vezes produzindo a hemoglobina em menor quantidade, já que eu lembro sempre que falo de indivíduos que têm 2 genes para o processo, Então, se eu tiver um gene normal produzindo a cadeia alfa, por exemplo, a cadeia A, e tenho um gene que não produz, eu acabo produzindo uma quantidade menor, mas eu garanto a produção e automaticamente eu garanto também o transporte de oxigênio. E aí eu vou chamar isso de traço talassêmico. Eu sempre vou ter lá uma anemiazinha leve que não passa, que deixa tudo abaixo dos níveis normais, mas não interfere tanto assim na vida de uma pessoa. Beleza? Bem, se eu tenho alteração, se eu não tenho a produção nas cadeias alfa, eu tenho uma alteração no cromossomo 16. Se eu não tenho a produção das cadeias beta, eu tenho uma alteração no cromossomo 11, beleza? A anemia falciforme já é diferente. Ela produz uma hemoglobina, mas é uma hemoglobina diferente, é uma hemoglobina transformada. É a hemoglobina S, tá? A hemoglobina S, ela forma hemácias, só que ela modifica a forma dessas hemácias, que ficam em forma de foice. Falciforme, forma de foice. Entenderam de onde vem o nome? No caso da anemia falciforme, tá? A hemoglobina S, ela tem uma capacidade menor de transporte de oxigênio, e a hemácia em forma de foice,
ela também tem aí uma capacidade menor, a forma não contribui bastante para isso, e ela pode ficar, né, ela pode acabar acumulando nos vasos sanguíneos, porque ela não tem a mesma fluidez que a gente observa numa hemácia normal, tá? É importante a gente dizer, principalmente no caso da talassemia, que se eu tiver indivíduos homozigotos para essa produção, então eu não produzo nem as cadeias alfa ou nem as cadeias beta, eu não terei produção nenhuma de hemoglobina, e aí, literalmente, quando acaba a hemoglobina fetal no bebezinho, o risco de óbito é eminente e a gente acaba não tendo esse bebê sobrevivendo aí mais que 6, 7, 8 meses. Beleza? Como são doenças hereditárias, obviamente não possuem cura, tá? O segundo tipo, que são as anemias hemolíticas, tá? A gente tem aí uma situação que tem a hemácia bonitinha formada, tem um nível de hemoglobina normal, porém, algo que o organismo entra em contato faz com que aquela anemia ative uma condição genética e, porventura, haja a hemólise. A anemia mais famosa hemolítica que a gente tem é a anemia por deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, que é uma enzima que atua no metabolismo energético. No caso da G6PD, a gente tem aí a cadeia, né, essa cadeia energética prejudicada quando a gente tem o consumo de algo que é oxidante, seja um alimento oxidante, como é o feijão de fava, seja por uma medicação, seja também por uma substância química, né, o contato com uma substância química que não é, no caso, uma droga, uma medicação, ou então até mesmo pode ser induzida por uma infecção, tá? E aí, nesse caso, as células acabam morrendo e se destruindo porque não conseguem ter o seu metabolismo energético. Hoje a gente tem uma base de que cerca de 25% dos glóbulos vermelhos, né, pode chegar até 25% dos glóbulos vermelhos destruídos, caso a gente tenha o contato com uma substância oxidante em uma deficiência de G6PD. Beleza? Bem, vamos falar agora de um outro tipo de anemia que tem origem lá na eritropoiese. As anemias de medula, que a gente também chama de aplastia, tá? São anemias que fazem com que a medula perca o seu potencial de criar células sanguíneas. Então a produção de células sanguíneas na medula vai diminuindo, tá? É claro que isso vai gerar não só um problema de circulação do sangue, de transporte do sangue, porque eu vou ter uma quantidade menor de glóbulos vermelhos, como também vai trazer problemas imunológicos, porque eu vou ter uma quantidade menor de glóbulos brancos, e problemas de coagulação, porque eu vou ter uma quantidade menor de plaquetas, tá? Então a aplastia da medula, a gente ainda não tem todas as causas dela definida, a gente sabe que pode ser por envenenamento, pode ser por questões farmacológicas, pode ser por radiação ou até mesmo condições hereditárias, tá? Mas a ideia é essa, a medula óssea para de produzir por algum motivo as células sanguíneas. Pode ser resolvida por um transplante de medula, mas nós já falamos, inclusive, de como é difícil achar um doador compatível quando falamos do processo sanguíneo, falamos de MHC. Estou deixando, inclusive, o vídeo aqui para vocês. Como vocês podem perceber, tem muito vídeo que eu estou deixando no card aqui e de temas variados, né? Então, é importante a gente sempre estar ligado nesses outros temas para compreender melhor o conteúdo dessa série, da série Articulando, tudo bem? Bem, uma coisa que a gente pode desmistificar nesse ponto é uma velha fala que diz que anemia dá leucemia. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso bastante na minha vida, tá? Então, de repente chega lá com um hemograma, se traz uma anemia, que às vezes é uma simples anemia ferropriva, e aí vai todos os adultos da casa em volta da criança para poder curar aquela anemia, né? Enfiam tudo que podem nela, ferro, ácido fólico, verdura, fígado e tal, porque se deixar com anemia, ele vai ter leucemia. O que é errado?
A leucemia é um tipo especial de câncer, é um câncer nas células da medula óssea. E automaticamente a gente vai ter uma situação muito parecida com a que acontece na aplastia. A gente vai ter a diminuição da produção das células sanguíneas. E é óbvio que, como sintoma, nós teremos uma anemia, tá? Mas não significa que a anemia está dando leucemia. É o contrário. A leucemia está causando uma anemia. Então é importante a gente, nesse momento, como falamos de aplastia da medula, da gente desmistificar esse velho dito popular que diz que leucemia é causa, né, é uma consequência da anemia. É justamente o contrário. Uma anemia é uma consequência da leucemia. Bem, para a gente encerrar os tipos de anemia, vamos falar das anemias hemorrágicas. O nome anemia hemorrágica é mais autossugestivo que qualquer outra coisa. Significa que eu tenho uma anemia por conta de uma hemorragia. Essa hemorragia ela pode acontecer direta, né? Assim, uma coisa rápida, uma perda de sangue rápida por um ferimento, ou ela pode ser gradual, ela pode estar acontecendo geralmente por uma hemorragia interna, o que pode acontecer também no caso da hemofilia, tá? Aquela doença genética no qual eu tenho um problema no processo de coagulação. Claro, estou deixando o card que falamos sobre hemofilia aqui para você também, que tem aí lá no vídeo de herança sexual, beleza? Bem, o que vai acontecer? Num primeiro momento, quando eu tenho uma hemorragia, quando eu tenho uma anemia hemorrágica, eu não vou ter alteração significativa na morfologia da hemácia. Ela vai continuar normocrômica e vai continuar normocítica. Porém, quanto tempo for passando, eu vou ter então a eritropoiese precisando aumentar, porque eu tenho um menor número de oxigênio tecidual e eu não dou conta de produzir células e hemoglobina suficiente para repor aquilo que está sendo perdido pela hemorragia. E aí sim eu vou desenvolver uma anemia que vai dar hipocromia e microcitose, tá? Então, quando a gente olha um hemograma e a gente consegue identificar lá uma anemia e tem um indicativo de ser uma anemia hemorrágica, eu tenho, obviamente, um processo de diagnóstico que precisa ser investigado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho, por exemplo, uma hemorragia no meu trato digestório, seja no esôfago, no estômago, no intestino, eu vou fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes e se eu tiver isso associado com um hemograma dando hemorragia, né, dando uma anemia hemorrágica, eu vou poder então partir para uma investigação mais minuciosa no trato digestório, fazendo aí uma endoscopia, uma colonoscopia, um ultrassom, sei lá. O médico obviamente vai decidir qual é o caminho que vai seguir. Eu vi isso muito de perto e trago esse exemplo por conta do meu avô. O meu avô começou a ter uma anemia, isso quando eu estava inclusive na faculdade de biomedicina, uma anemia que não passava, muito discreta, mas não passava. E aí foi feita uma investigação, se fez investigação de sangue ocultos nas fezes, observou a positividade do exame e logo depois de algumas pesquisas descobriu-se que ele tinha, né, uma grande quantidade de úlceras esofágicas. Essas úlceras elas eram hemorrágicas por conta da hérnia de hiato. Então ele tinha refluxo, aquilo lesou o esôfago dele, deu sangramento e aí ele precisou fazer uma cirurgia para poder dar um jeitinho nisso, certo? Então a gente sempre pega no caso de uma anemia hemorrágica, ela precisa ter exames complementares para que a gente possa identificar não só a anemia em si, mas também de onde ela vem e qual será o procedimento médico para curá-la. Beleza? Bem, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Lembro a vocês que nós temos o nosso Instagram e o nosso Twitter, @Renologia.
Também estamos lá no TikTok, no Renologia no TikTok, sempre com videozinhos rápidos de dicas para biologia. Eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.